Olá, pessoal! Olá, minha gente! Estamos de volta com mais um A Vida Continua. Bem-vindos ao canal. Uma boa tarde de terça-feira para todos vocês, 30 de abril, véspera de feriado amanhã, 1º de maio, dia do trabalho, né? Dia do trabalho. Por isso, nós elegemos esse tema para falar um pouquinho aqui nessa live com vocês. E desde já quero agradecer a atenção, os reacts que eu tenho recebido. Apesar do nosso programa não ser ao vivo, eu tenho obtido alguns reacts, ou pelo e-mail, que está aí no banner, que eu anunciei, ou também por meio dos próprios comentários nas lives. São poucos, mas são todos eles positivos, que são, para mim, um grande alento, um incentivo, porque nós precisamos, eu costumo repetir sempre, nós precisamos inundar a internet com boas histórias, com boas notícias, porque sempre o nosso programa vai alcançar algum coração aí, alguma mente que está buscando exatamente isso que nós estamos falando. Sem perder nunca o nosso foco, que é o foco do consolo, do consolar as criaturas, fazê-las voltar a crer na vida imortal, a vida que não cessa, a vida continua. Vamos para a nossa vinheta. Muito bem, muito bem. Nossa vinheta. Vamos checar aqui o áudio, se está tudo bem. Parece que está tudo bem aqui na cabine de controle. O óculos, que não pode faltar, né? E vamos começar o nosso tema, claro, com alguns slides que eu selecionei, que nos ajudam a pensar sobre o trabalho. Tudo trabalha em a natureza. Deus trabalha sem cessar, disse Jesus, e eu trabalho também. Então quer dizer que a nossa sina é trabalhar? Muitos poderão dizer, nossa, fomos então amaldiçoados com o trabalho? Não, não, ao contrário. Nós vamos falar disso hoje, que trabalho é uma característica do espírito, ele não para, ele não cessa. Agora, há trabalho tomado no sentido trabalho profissional, que você presta um serviço, é remunerado, e o trabalho abnegação, é aquele que você faz voluntariamente, independente de pagamento. É o trabalho que você faz e para o qual não há aposentadoria, você vai trabalhar sempre. É trabalho aqui entendido como ocupação útil, na verdade, porque há quem trabalha uma ocupação que não é útil para ninguém. A indústria do narcotráfico, a indústria bélica. Mas é trabalho? Aí é uma questão ética que nós precisamos conversar muito. Como também vamos falar um pouquinho sobre a luta de classes, porque o Dia do Trabalho é também tomado muitas vezes como a luta, o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador. Então, as classes trabalhadoras vão para as ruas, vão pedir melhores condições de trabalho, vão reivindicar salário, etc. Porque trabalho aí está sendo tomado o trabalho remuneração, o trabalho que você presta para o seu patrão. E aí você sabe, se deixar essas relações aí um por conta do outro, com certeza alguém vai ser explorado, não é? Aliás, não preciso fazer esse histórico, não, mas vocês sabem que o Dia do Trabalho foi criado em 1886,
por causa de uma greve que teve em Chicago. Os trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, fizeram uma greve daquelas, numa praça lá, Haymarket, e começaram a quebrar, teve fogos, teve incêndio, teve mortes. E aquilo serviu, apesar da dor, apesar da catástrofe, da tragédia, serviu para sensibilizar as autoridades, que era preciso, então, rever a legislação do trabalho. Os sindicatos começaram a se fortalecer. No Brasil, a data começou a se tornar oficialmente feriado em 24, portanto, há 100 anos, 1924. É isso mesmo. No governo de Arthur Bernardes, porque o país começou a se industrializar, como aconteceu nos outros. As cidades crescem, as pessoas começam a ficar perto das fábricas, os patrões querem produção e começam a fazer você trabalhar em jornadas de 11, 12, 13, 15 horas, 16 horas por dia. Então, aconteceu isso. O trabalho também virou, e as lutas das classes também foi o estupim para a criação de doutrinas, como o comunismo, o marxismo, que é do século XIX, não é? Mas, à luz da doutrina espírita, a gente vê trabalho com um olhar um pouco mais profundo. Vamos ver? Olha o que eu trouxe aqui para nós hoje. Claro, fui buscar no Livro dos Espíritos, comecei por aí. Por que o trabalho se impõe ao homem? Vamos ler? Responder os Espíritos na questão 676, questão que está inserida lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, onde nós tratamos das leis morais. E uma dessas leis é a lei do trabalho, como temos também a lei do progresso, a lei da sociedade, a lei de evolução, a lei de igualdade, que já tratamos aqui. A resposta dos espíritos, porque o trabalho se impõe ao homem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Tá vendo? Vamos tirar o banner aqui. Vamos excluir aqui o banner para a gente ler inteirinho. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência para compensar essa fraqueza, né? Mas é sempre um trabalho. Tá bom? Eu vejo aí, nessa resposta, praticamente uma síntese para tudo que nós queríamos falar hoje. Mas nós vamos além. Nós vamos além. Nós entendemos o que quiseram dizer os espíritos aí? Veja, nós estamos no mundo. Se você não tivesse que ganhar o teu almoço, garantir a janta, garantir o leite das crianças, talvez você não fosse trabalhar em nada. Imaginem o homem, e isso está aí no Livro dos Espíritos, nós vamos ver logo mais. O homem que não precisasse trabalhar, ele nasceu bafejado pela fortuna, num berço de ouro. E nós temos casos assim. Pessoas que vão crescendo e o pai garante tudo. Ele não precisa trabalhar, portanto. Para quê? A fortuna lhe sorri, ele tem tudo, ele tem uma educação
primorosa, ele frequenta a alta sociedade, ele tem aí todas as vantagens, trabalho, você já conheceu algum filhinho de papai que pensa que o sol gira em torno dele? Ou que a Terra gira em torno dele e ele é o sol? Pois é. Até o dia que ele conhece seu primeiro patrão. Aí ele cai na real. Pois bem, nós precisamos trabalhar e Deus fez isso para o nosso bem, para que a gente não ficasse estagnado. Tudo me vem à mão, eu não preciso ir atrás, eu não vou aprender a lidar com tal ferramenta, eu não vou querer estudar mais tal ciência que vai me dar um emprego. Se eu arrumo ar-condicionado, por exemplo, eu vou fazer um curso lá no Senai, eu vou aprimorar meus conhecimentos, eu posso ter mais clientes, porque eu preciso dar à minha família um conforto mínimo. E é curioso que nós queremos conforto. Tudo está casado. Nós também ambicionamos. Eu quero um carro melhor. Quando as coisas melhoram, por que não um passeio na praia uma vez ao ano? Depois, as coisas melhoraram mais ainda. Por que não compramos um apartamento na praia para a gente descer um fim de semana ou outro? Mas vamos conversar mais? Porque esse assunto vai pegar fogo, hein? Então, por que o trabalho se impõe ao homem? Mas você vai falar, a Bíblia agora, Robinho? Já já eu vou chegar lá na Gênesis de Moisés. Mas vamos ver primeiro o que está aqui. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Estão gostando? São respostas dos espíritos. Qualquer problema, vocês discutem com eles. Mas eu cheguei aqui. O pensamento que se tem sobre o trabalho é que ele seja uma maldição que recaiu sobre o homem. Terás de ganhar o teu pão com o suor do teu rosto, não é? O que está em Gênesis. A Gênese mosaica, né? Veja lá o que diz no item 17 do livro Gênesis, de Moisés, hein? Disse em seguida a Adão, Deus estaria dizendo a Adão, por haveres escutado a voz de tua mulher, Eva, e haveres comido do fruto da árvore de que te proibi que comesses. Aqui não se fala se é maçã ou outra fruta, não. Apenas fruto da árvore. A terra te será maldita por causa do que fizeste. E só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes diante de toda a tua vida. Claro que é uma linguagem poética, simbólica. Ela te produzirá espinhos, quer dizer, a terra, e sarças. Quer dizer, você vai ter que separar os espinhos, você vai ter que lavrar a terra, vai ter que adubar essa terra de vez em quando, e te alimentarás com a erva da terra. Ora, quer dizer que você ia comer o dia inteiro fruto de árvore? Claro que não. Se você for colocar aí esses textos à luz da razão e da ciência, não vai dar certo. Veja, ainda no 19, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. Meus amigos, é claro que isso precisa ser tirado dessa linguagem velada e nós vamos ver como nós traduziríamos isso nos dias de hoje. Vejam o que Kardec fala no seu livro A Gênese. Agora é a Gênese de Moisés, de Allan Kardec.
que é o 5º livro da codificação. Lá no capítulo 12, ele fala da Gênese mosaica, quer dizer, do livro de Moisés. E um trechinho que eu tirei dos comentários do codificador. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concretiza numa figura única os motivos de arrastamento ao mal. Não é? É a nossa... Como é que é? Concupiscência aí, a sensualidade, deve ter um outro substantivo para isso. Os apelos da carne, né? A concupiscência. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. Se o homem faz isso, ele se prende à terra e se afasta das coisas, das virtudes, dos céus, de Deus. Eu acho que isso é muito mais consentâneo com a razão e com o estágio civilizatório em que nós estamos hoje, não é? Tanto que a gente pode pegar aí a história de Adão e Eva no paraíso e colocar aí à luz da psicologia, nós vamos ver várias lições. Porque o homem estava num paraíso e havia uma árvore que era a árvore do pecado, as outras não. Será que o homem, ao decidir comer daquela fruta, ele não fez uso do livre-arbítrio? Ora, e daí começou a sua corrida rumo a Deus. Então ele não foi amaldiçoado, como a Bíblia quer fazer crer. Terás que trabalhar pelo teu pão. Não, isso é natural. O homem trabalha porque está na sua natureza trabalhar. Ah, mas tem aquele que não gosta. Fazer o quê? Mas um dia ou outro, mas quando a fome apertar, de uma forma ou de outra, ele vai ter que se virar. É ou não é? Vejam o que temos mais à frente. Eu vou chegar lá onde você quer chegar. Veja o que está aqui. Também na mesma lição que estamos vendo das leis morais. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, veja bem, você está dormindo, o espírito trabalha. O espírito não precisa do repouso, quem precisa é o corpo. O espírito está ativo. E, aliás, trabalhamos muito durante o sono. Quantos cientistas não ficam aí no espaço trocando ideias lá com os outros cientistas do outro mundo e quando voltam estão com as ideias arejadas, uma inspiração pronta? É verdade. E eu, antes de entrar nessa frase do Cristo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, eu queria discutir com vocês esse aspecto. Às vezes eu vou subir para o meu quarto para trabalhar lá, para o meu estúdio. A mulher diz, o que você vai fazer? Minha esposa pergunta, vou trabalhar. Ela, no seu jeito simples, ela diz, trabalhar? Mas você é aposentado. Eu entendo o pensamento dela. Mas, para mim, eu estou ativo. Nossa, quando eu venho para esse estúdio aqui, estou trabalhando. Estou sendo remunerado? Não. E nem preciso. A minha remuneração está no grande prazer, na gratificação que eu tenho em discorrer sobre esses pontos, embora não seja um doutor no assunto, mas com os meus recursos aqui modestos, eu consigo pensar junto, pensar a respeito, fazer as minhas elucubrações. Então, vejam, o Pai, Deus, trabalha sem cessar. Quem disse que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia? É também outra alegoria da Bíblia.
Se você vai discutir isso com o evangélico, você tem que tomar muito cuidado, senão ele vai se ofender com você. Ele vai falar, não, está na Bíblia, é isso daí. Aí você diz, olha, meu irmão, na escola, ainda no ensino fundamental, a gente estuda que a Terra passou por várias eras geológicas. A criação da Terra, a tese hoje mais aceita é que ela surgiu há 14 bilhões de anos. E olha lá se não foi mais, é a teoria do Big Bang, não é? E aí, então, a Terra começou naquele movimento de centrifugação e aquela força centrípeta que faz ela girar também em torno de si, em torno do Sol. E nesse processo ela foi esfriando, aí vem a era paleozoica, o período das chuvas torrenciais, a época do vulcanismo, da formação de rochas magmáticas, depois sedimentares, depois outras erupções, aí surge as vegetações, aí a Terra vai esfriando. Aí quando nós estamos lá na era cenozoica, coisa de 60 milhões de anos atrás, aparecem os seres humanos, os hominoides. Um lá no sul da África, outro lá em cima, na Ásia. Mas o homem foi aparecendo em vários lugares. É o homem de Neandertal, o Pithecanthropus erectus, o homem de Java. Me ajudem aí, depois escrevam para mim aí. Então, Deus não tem essa de que eu fui trabalhar. Agora, para os judeus, o sábado era sagrado, eles começam já na sexta-feira, no pôr do sol. Não fazemos mais nada. Não faz. Fecha a lojinha, porque o sábado inteirinho é consagrado a Deus. Mas coloca os seus funcionários para trabalhar, para eles. Ridículo, né? Jesus enfrentou essa hipocrisia no seu tempo. E bateu de frente com os fariseus, saduceus, os hipócritas em geral. Aqueles que queriam apenas atender os ditames da lei mosaica e viver apenas das suas aparências. Jesus até os recriminava, dizendo: raça de víboras, sois como túmulos, né? Que são caiados, pintados de branco, de cal por fora, mas é podridão por dentro. Quando Jesus curou um homem que estava com a mão atrofiada na sinagoga de Cafarnaum, os judeus vieram censurá-lo, mas hoje é sábado. E ele falou, mas acaso não me é lícito curar, fazer o bem no dia de sábado? Se a tua ovelha cai numa vala, você não vai salvá-la? Então está aí mais uma situação que você tem que trazer para o debate de hoje e dizer, gente, vamos penetrar o espírito da letra, não vamos ficar apenas no véu da letra. Então Jesus tinha que combater todos os dias essas falas hipócritas. Mas ele está curando num dia de sábado. Jesus chegou a redarguir a um deles. O que é mais fácil, curar ou guardar o sábado? O que é mais fácil? Guardar o sábado. Pergunte para um homem o que é mais fácil, ele fazer a caridade ou ir à missa em determinados dias? Ou frequentar o culto determinado? Ele vai dizer, eu faço o culto, tá bonito. Bem, a conversa é boa, eu falo muito, então vamos seguir em frente, porque tem mais coisa aí. Vixe! Ele até é um peso para os seus pais. Acho que é por isso que eu coloquei essa questão aqui. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Sim, certamente, do mesmo modo que seus pais trabalharam para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca,
os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Nossa, os espíritos estavam falando no século XIX, e isso é tão atual. É tão atual. É muito atual. É muito comum você ver o filho explorando o pai. O pai já aposentou e, no entanto, ainda está tendo que fazer bicos para satisfazer as necessidades dos filhos. Filhos que ficam lá no seu quarto, lá numa comodidade, querem só sair para suas festas, para suas baladas, e não querem assumir nada. Hoje em dia, inclusive, há o caso dos filhos que não saem da casa do pai, né? No nosso tempo, e aí eu falo para os sessentões como eu, a gente com 13 para 14 já trabalhava. Eu vendia amendoim torrado na rua com 8, 9 anos. E tinha o maior prazer de dizer, pai, tá aqui. Meu pai, ô filho, vamos torrar mais amendoim hoje para amanhã você fazer mais uma cobertura aí na cidade. Tá bom. Isso não me envergonha. E há pessoas que se envergonham de falar das suas origens, da sua árvore genealógica. Se orgulham de dizer, não, eu sou herdeiro da família tal. Se ele soubesse que seu tataravô foi um sapateiro, será que ele se envergonharia? Não, talvez ele não gostaria. Não gostasse, talvez não gostasse. Mas eu quero ler mais um pouquinho, depois eu prometo que eu paro com essas leituras aqui. O que está aqui? Uma perguntinha rápida e reta. Qual o limite do trabalho? O das forças. Deus deixa inteiramente livre ao homem. O homem está cansado, exaurido, não dá mais. Deus não vai obrigá-lo. E é aí que entram os nossos filhos. Ô pai, você vai ficar em casa, deixei lá um cômodo bonito para o senhor. Não, pai, agora o senhor vai ficar lá fazendo o que o senhor gosta, quer tratar de passarinho, quer ver futebol, você quer jogar dominó com os amigos. Pai, descanse. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? A resposta dos espíritos. Isso é uma das piores ações. É o escravagismo, ou abuso. Ou o que hoje nós chamamos de situação análoga ao do trabalho escravo. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Imagine um patrão que obriga o funcionário a trabalhar sem os equipamentos de segurança, de proteção individual. Ou que obriga o funcionário sem agasalho a trabalhar na noite fria. Por isso que, com o aperfeiçoamento da legislação, hoje nós temos observado que a lei é dura, se a empresa não cumpre determinados requisitos da lei, ela sofre punições, pode até fechar as portas. Quando se descobre gente escravizando outras pessoas, nossa, isso vem para a mídia. É ou não é? Como já vimos acontecer recentemente, com cortadores de cana que vinham do Nordeste cortar cana aqui no Sul e eram submetidos a situações indignas de moradia, nem podiam sequer voltar para sua terra de origem. E para terminar, já estamos já caminhando para o final da nossa live, eu trago de novo aqui, agora sim, uma página de Emmanuel, que tem muito a ver com o que nós... de Leon Tolstói, um sábio, um escritor
russo, no final do século XIX, né? E começo do XX. Foi até um daqueles expulsos, mandado ao exílio. Leon Tolstói escreveu, se não me engano, Guerra e Paz, Ana Karenina, e depois, pela mediunidade da Zilda Gama, do Divaldo e de outros, ele continuou escrevendo belas obras. Eu li uma que é Ressurreição e Paz. Ressurreição, não estou lembrando. Mas é um texto muito bonito do Leon Tolstói. E há muitas historinhas que ele conta e que também foram incorporadas no folclore, na cultura russa, e chegou ao mundo ocidental. Uma delas é essa do Mujik. Mujik é um camponês, né, em russo. Ele está arando a terra e na capela está todo mundo indo, o sino está tocando, todo mundo está indo para a igreja orar, e passa um sujeito com pressa. Ei, vamos para a igreja, você não quer se salvar? E ele ri e continua a carpir a sua gleba. Passa o outro, ei, vamos orar, hoje é dia de orar, você não vem? E o homem falou, eu vou continuar carpindo. Passa o terceiro e pergunta, mas você não vem? Você vai ficar aí arando? E ele, arar é orar. Então, o trabalho é também uma oração. E vamos à mensagem de Emmanuel, que está no livro Passos da Vida, interessante. O título dessa mensagem é Para Melhorarmos. Olha o que diz. Eu vou ler. A preguiça, né, conserva a cabeça e as mãos desocupadas. E elas levam à desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. É porque você já não tem mais horário para nada. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito provoca o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade e a vaidade agrava a preguiça. É um círculo vicioso. E olha o que diz embaixo. Como é fácil perceber, é Emmanuel falando. A preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade. Intoxicando a mente e arruinando a vida. Portanto, e ele termina, eu não coloquei aqui que não coube, para você remover isso da tua vida, é preciso sair da inércia e trabalhar. Inércia é um termo que nós emprestamos da física, né? Um corpo, quando está numa velocidade uniformemente constante, ele está na inércia, mas não quer dizer que está parado. Muitos estão em casa parados, mas as células estão morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. As unhas crescem, o cabelo cresce. Ele já não é mais o mesmo. As horas passam, o tempo passa, o corpo... Então, quando ele vai se dar conta, aquelas horas paradas lhe fizeram mal, ele adquiriu dor nas costas, adquiriu dor nos joelhos, ele é como água parada, água estagnada, junta doença. A água que flui,
a água, a correnteza, essa é a água saudável, a água boa. Então, meus amigos, eu não sei se a nossa live explorou todos os ângulos do tema, mas eu poderia só terminar aqui a nossa conversa com é uma página que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou vendo aí na mídia espírita que estamos comemorando os 50 anos da Folha Espírita. Está compartilhando. Então vamos lá. Eu vi hoje no blog do Ismael que a Folha Espírita, fundada em 1974, chegou ao seu cinquentenário. E, claro, César Perry escreveu. O portal da Folha Espírita traz notícias históricas. Hoje é um portal, né? Não é mais jornal vendido em banca, tamanho standard, como era antes. Você passava nas bancas de jornal e via lá, no meio de outros jornais, né, diários, do Estadão, do Jornal da Tarde, da Folha, você via lá a Folha Espírita lá no meio. Com notícias assim também interessantes. Você falava, nossa, o Espiritismo é notícia. Fato histórico marcante foi a origem do periódico. Comenta-se que em meados de 73, Jamil Najib Salomão, meu amigo, que eu conheci, tenho orgulho de dizer isso, visitou Chico Xavier em Uberaba e voltou como portador de um recado do médium ao então deputado federal espírita José de Freitas Nobre, de São Paulo. Este teria a responsabilidade de lançar um jornal espírita para venda em bancas e deveria ter o apoio do Grupo Espírita Carbachuto de Diadema, com atividades também no bairro de Jabaquara, na capital paulista. Olha, vou deixar para vocês lerem, tá bom? No blog do Ismael de hoje, 30 de abril. Agora, eu vou deixar umas fotos para vocês. Esse aqui é Chico, essa é Marlene Nobre, e aqui o perfil aqui é do deputado Freitas Nobre. Foi presidente da Câmara de Deputados, a Câmara Federal, e teve um período de presidente, porque quando o presidente não estava e o vice não estava também em condições de representar a presidência, o Freitas Nobre foi nosso presidente. Homem sério, homem decente, político, mostrando que é possível, sim, ter bons políticos. Olha aí um busto de Freitas Nobre, o César Perry. E o cinquentenário foi marcado pelo lançamento, aí no último dia 20, pelos Correios, de um selo personalizado. Lançamento do selo, lançamento do livro Folha Espírita, uma história de amor e dedicação à doutrina. A primeira edição da publicação saiu em 18 de abril de 74, como lembrança ao lançamento de O Livro dos Espíritos, em Paris, 1857. Aí o selo. Se você for postar alguma carta, você vai encontrar esses selos, marcando aí os 50 anos da Folha Espírita. Aqui temos Nilson, o Nilson Pereira, o casal César Perry e a sua esposa, Marlene Nobre, o esposo, o deputado José de Freitas Nobre, e Francisco Thyssen. Eles estão em Salvador, abril de 1982. Tá bem? Aí outras notícias que você pode ver lá no blog do Ismael. Vários eventos já estão aí sendo divulgados. Os amigos da Boa Nova, por exemplo. Aí, ó, o evento de 50 anos. Folha Espírita lança livro histórico e selo postal personalizado. Tá vendo? Tá vendo?
Olha lá, lideranças espíritas e colaboradores da Folha Espírita comemoram cinquentenário. A Folha Espírita era em duas cores, preto e azul. O branco já é natural que tenha, né? Isso, para a época, já era um avanço muito grande. E eu me lembro que o jornal Folha Espírita trazia sempre assuntos assim bombásticos, como congelamento de embrião, não é? Congelamento de embrião, como é que é mesmo? As pessoas podem escolher ser inumadas ou também cremadas, cremação. Mas eu me lembro que havia matérias assim científicas e tínhamos lá artigos do Dr. Hernani Guimarães, quase todas as edições assim de peso, matérias, reportagens profundas. Então tá aí, parabéns aos queridos companheiros que lutaram aí pelo jornal A Folha Espírita. Agora é um portal, tá bom? Minha homenagem a todos, minha prece de gratidão aos amigos Jamil, a doutora Marlene, que eu também conheci, ao deputado, que eu conheci rapidamente. Enfim, são tantos amigos, né? Bom, estamos terminando, meus amigos. E para não dizer que não falei das flores, ficamos assim, um bom feriado a todos, não é? Que a gente possa amanhã estar de novo, amanhã ou depois de amanhã, não vamos dizer o dia, que a gente possa estar de novo, gravando e conversando aqui, mais um A Vida Continua. Tchau!